Hoje eu gostaria de falar sobre os inimigos da harmonia do lar. O que são os principais inimigos que criam tantos conflitos que nós temos no lar? O propósito deste pode estar expressado em Salmo 33, versículos 1 a 3, realmente o Salmo inteiro. E este diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Este é o nosso propósito. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E este continua dizendo: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das seus vestes, como o orvalho do irmão, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali está falando sobre união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós temos união no lar, por qualquer lugar, Deus promete que há bênção e vida para sempre. Não, vida simplesmente quer ser união. A vida eterna é união com Deus para sempre. A vida física é a união com o espírito, a alma com o corpo. E esta união para sempre. Está dizendo que a gente vai viver em união, em comunhão um com o outro para sempre enquanto há união. E esse é o que a gente quer atingir através desses três mensagens. A gente quer união em nossos lares. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor vai nos ajudar a ser uma bênção nesta noite. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Quero destacar que eu acredito que os principais inimigos de harmonia são o que eu chamo os pecados aceitáveis. Eu vou explicar este já. Mas quando a gente trata os problemas das pessoas, dos casais, nós precisamos chegar à raiz dos problemas. E eu acredito que esses pecados aceitáveis são a raiz. Sim, quando eu estou dando aconselhamento para casais, a gente trata sobre finanças, comunicação, papéis, responsabilidades de cada um, a criação dos filhos, a intimidade e valores, prioridades. E esses 6 itens são os principais problemas que causam desarmonia, conflitos no lar. Mas, do meu entendimento, a gente pode ler, a gente pode ouvir mensagens e estudos sobre todas essas 6 áreas e outras, mas a gente não vai ter a capacidade de colocar eles na prática se a gente não resolve os problemas de raiz. E os problemas aceitáveis. O que são esses problemas aceitáveis? Eles são problemas que a gente acha que não são problemas. É pecado. A gente sabe que é pecado. Mas a gente não tinha conseguido vencer este pecado, este problema. A gente veja este problema na vida de todos, inclusive nosso cônjuge, nossos filhos. A gente veja este problema na sociedade inteira. Então, eu sei que está errado. Eu tentei de ganhar a vitória. Eu não consegui. Eu vejo que todo mundo tem o mesmo problema,
então a gente aceita como uma coisa normal. Mas não é normal. Eu ouvi uma pessoa falar acerca desse, mas essa foi a maneira que Deus me criou. Mentira isso. É a maneira que o mundo, que Satanás tem nos conformado à sua imagem. Quais são esses pecados aceitáveis? São muitos. Eles são mágoa, ira, medo, valor pessoal baixo, orgulho, culpa, perfeccionismo, etc, etc. E no meu ministério de aconselhamento, antes que eu ajude um casal com a comunicação, eu sempre trato a raiz do problema. Eu descubro onde eles estão lutando mais com esses pecados aceitáveis e ataca isso, resolve isso. Eu tinha visto casais que estavam prontos para divorciar-se, mas quando eu tratei o problema de raiz, então salvei o casamento. E tudo voltou normal. Inclusive, um casal estava pronto para divorciar-se, estava super zangado com a outra, e eles reconciliaram-se e decidiram de tomar uma lua de mel. Nunca tinham lua de mel na sua vida, então eles estão viajando numa lua de mel por uma semana inteira. A transformação que aconteceu é neste, porque a gente tratou apenas os pecados aceitáveis. E rapidamente eu quero tratar 4 dos principais problemas, raízes, pecados aceitáveis que eu tenho encontrado na vida dos casais, das pessoas. E 2 deles envolvem a falta de amor para com outros. Eu estou falando sobre mágoa, que é coisa de perdoar outra pessoa. Eu estou falando sobre ira, é falta de entregar nossos direitos ou deleites a Deus. A gente se ama mais do que outras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre mágoa, sobre ira, e os outros 2 principais pecados aceitáveis é medo e valor pessoal baixo. Esse trata si mesmo. Essas coisas incapacitam a gente. E essa é a falta de submissão a Deus. E o medo é a falta de confiança em Deus. A gente não confia nele. O valor baixo é a falta de aceitação da vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente quer falar sobre essas coisas, mas primeiramente eu quero destacar, se você está sofrendo com um pecado aceitável, e sem dúvida, cada pessoa que está me ouvindo está lutando com um ou mais desses pecados. Há esperança. Deus oferece a maneira para ter vitória. Em Mateus 11, 28, fala: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos livrarei. Está ouvindo isso? Jesus Cristo fala: se você está cansado e oprimido, você reconhece seu pecado, você reconhece sua miséria, você vindo a Ele, nos termos dele, não nossa, Ele vai nos aliviar. Nosso problema é a gente estar sempre querendo Ele vir a nós e fazer o que a gente quer.
tira muda toca na vida de outra pessoa, resolve este problema. E a gente não está pedindo Deus, ou chegando a Ele, dizendo, Deus, me ajuda a saber como reagir, me ajuda a saber como eu devo, o que eu devo fazer nessa situação. Em 1 Coríntios 10, 13 diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus oferece um escape. Nosso problema é que a gente não entende o que é escape. Eu não tenho tempo para entrar nesse, talvez mais tarde nessa série a gente vai falar sobre isso. Mas o escape, eu acredito, é levantando nossa voz em oração a Deus, reconhecendo nosso pecado e exaltando Deus ou outra pessoa, mostrando nosso amor para os outros. Então, Deus promete nos aliviar. Deus promete que há um escape para todos nós. E nós precisamos buscar na palavra de Deus o que é este escape. Também a Bíblia diz em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem nos ajuda. Quando a gente chega a Ele, nos termos dele, Ele nos dá o querer, quer dizer, o desejo de fazer o certo. Ele nos dá a efetuar, quer dizer, a capacidade de fazer o certo. Pessoas falam, eu não posso, está certo. Em si mesmo, a gente não pode. Precisamos de Deus. Há esperança porque nós precisamos, porque a palavra de Deus pode transformar a nossa mente. Em Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente precisa a palavra de Deus transformar nossos pensamentos, de entender o que Ele deseja, o que Ele espera de nós e como a gente deve reagir. A palavra de Deus mostra tudo isso para nós. E há esperança em que todo mundo pode aprender. Paulo falou em Filipenses 11:13, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele fala um monte de coisas. E ele fala também que estou instruído. Ele foi instruído como ter vitória nessas coisas. E no fim, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando a gente chega a Ele, e a gente acha aquele escape, a gente tem nossa mente renovado, então, a gente aprendendo como fazer isso, a gente pode ganhar a vitória sobre todas as coisas. E este é o propósito do meu aconselhamento bíblico, é para ajudar as pessoas a entender como ganhar a vitória sobre essas coisas. E o que eu vou tentar passar rapidamente para vocês é o que eu gasto horas desenvolvendo, ajudando as pessoas. Então, mágoa é falta de perdoar. Nós temos mágoa porque a gente é ofendido.
é uma reação negativa ao ofensor, à ofensa. E geralmente resulta em um desejo para vingança ou afastamento. A gente não quer nada mais de ver com esta pessoa. Se a gente quer vingança, ele sabe que está magoado. Mas às vezes ele quer esquecer, ele quer virar a rosto, ele não quer ter nada a ver com ele, ele acha que não está magoado, mas ele está. Temos de entender que as ofensas da vida são necessárias. Este foi difícil para mim aceitar. Mateus 18:7. Eu não vou ler todo o versículo por causa de tempo. Mas no meio desse versículo fala porque é mister, quer dizer, necessário, que venha escândalos. Um escândalo é alguma coisa que quer nos tirar, causar nós de sair de Deus, de ser ofendido. Então, é necessário que a gente tenha escândalos, problemas, ofensas, dificuldades. E em Lucas 17:1, no meio daquele versículo, fala, é impossível que não venha escândalos. Todos nós seremos, e provavelmente fomos, múltiplas vezes, escandalizado. A gente foi ofendido. A gente ficou perturbado com a ação de uma outra pessoa. E a gente não quer perdoar aquela pessoa. Mas se a gente não perdoa outra pessoa, nós não podemos tornar-se como Cristo. Cristo quer que a gente ama os outros. Ele quer que nos perdoa os outros. E este é o nosso problema principal, é que a gente não quer perdoar os outros. Em Mateus 6, realmente 9 a 15, o trecho inteiro, versículos 9 a 13, é a oração do Pai, que começa, Pai nosso que estás nos céus. Depois que fala amém, em versículo 14, e a gente sempre pula isso, a gente não lê isso cientemente, mas diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, este não está falando sobre a falta ou a perda da salvação. Está falando sobre a falta de comunhão. Quando a gente recusa de perdoar os outros, ou a gente quer que Deus nos perdoe, a gente, Deus me perdoa. Mas quando a gente está magoado com outra pessoa e a gente não quer perdoar ele, Deus está dizendo, eu não tenho comunhão com você. E se a gente não tem comunhão com Deus, como é que a gente pode ter a comunicação certa no lar? Como é que a gente pode ter a intimidade certa no lar? Como a gente pode fazer os nossos papéis corretos no lar? Como a gente pode manejar as finanças e ter tranquilidade com as finanças quando as coisas vão mal? A gente não pode. Mágoa é um dos grandes inimigos do lar. Então, mas o que é perdoar? Perdoar não é um momento.
é uma sequência de momentos, porque quando a gente fica magoado, a gente fala, Deus, me perdoa, e a gente ora em favor, perdoando aquela pessoa, a gente vai precisar fazer de novo. A gente precisa entender que perdão se relaciona com a nossa reação negativo com o ofensor. Se eu sinto mal, se eu sinto negativo para com outra pessoa, eu tenho mágoa. E perdoar ele é eliminar este sentimento negativo. E a gente geralmente não faz isso de uma vez para sempre. Perdoar alguém é transferir para Deus a responsabilidade de impor qualquer punição ou benção que Ele acha melhor quando desejamos algo mal contra o ofensor. Mágoas, geralmente, querendo mal para ele. Ou eu não quero ter nada com ele, eu quero que ele sabe que ele me ofendeu. Então nós estamos dando Deus a liberdade ou de corrigir ele ou de abençoar ele. Deus está nas suas mãos. Você faz o que é necessário. Perdoar alguém é desejar o bem do outro. Em Mateus 5, 44, diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então nós temos de aprender a amar, perdoar eles, desejar o bem dele. Infelizmente, muitas vezes nosso cônjuge torna-se nosso inimigo principal. E nós precisamos aprender a amar eles. E mais tarde, acredito que nós vamos falar mais sobre isso, como fazer isso. Então, mágoa. Ira é um outro inimigo da harmonia no lar. A ira é a recusa de entregar nossos deleites e nossos direitos a Deus. Em Tiago 4, 1-3 diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, mateis, odeia, e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, está dizendo que a gente desejando nossos deleites, nossos direitos, a nossa vontade seja feita. Não a vontade de Deus, mas a nossa. E está dizendo que a gente não tem nada, a gente não pode alcançar. Então, quando a gente tem um problema de ira em nossa própria vida, a gente não vai conseguir alcançar a comunicação com o nosso cônjuge, a intimidade que Deus deseja. A gente vai ter dificuldades em criar nossos filhos, etc, etc. E a gente pede, a gente ora, Deus me ajuda. E a gente pede mais mal, para que a gente pode gastar em nossos deleites, ter nossos deleites. Então, nosso problema da ira é que a gente não conseguir nossa vontade. A gente pensa que um direito
nosso foi violado. Eu tenho o direito de ser respeitado, de ser obedecido, de ser amado, de ser tratado com gentileza. Eu tenho o direito não a ter alguém gritar comigo. E a gente não quer largar mão deste. Nós temos de entender que nós temos de entregar todas essas coisas a Deus. Em 1 Pedro 3,15, somente a primeira frase, podia gastar um sermão inteiro sobre quase todos esses versículos que eu tinha lido até agora. Mas aqui fala, em 1 Pedro 3,15, a primeira parte, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. O que quer dizer isso? Santificar é separar. Um santo é uma pessoa salva que é separado para com Deus, para realmente servir Ele. Então, eu preciso separar a parte Deus como Senhor em meu coração. Eu estou dizendo, Deus, você tem o direito de fazer comigo o que você quer. A gente não gosta dessa ideia. Porque nós achamos que nossa vontade, nossos direitos, nossos desejos é melhor. Mas a vontade de Deus é melhor, é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Então nós temos de entregar tudo às mãos de Deus, dizendo, Deus, eu aceito a tua vontade. Você permitiu que esta coisa aconteceu, você tem um propósito em tudo isso e eu aceito. Inclusive nós temos de entender e aceitar Romanos 8, 28, que cria muitas dificuldades se a gente não entende direito este versículo. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas, esse é o que causa problemas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tanto as coisas ruins como bons, juntos, são para o nosso bem, se a gente está obedecendo Ele, a gente está servindo Ele. Se a gente está reagindo na maneira certa, todas as coisas vão ser para nosso bem, nossa alegria, nossa paz. A gente não precisa gostar, mas a gente precisa aceitar. Então, nós temos de lembrar rapidamente que Deus me ama, Ele quer meu bem, Ele permite coisas acontecer para me ajudar se eu reaja na maneira certa. Nós não devemos pensar sobre as coisas, bem, se esse é bom ou não. Mas nós devemos preocupar-se, Deus, como você quer que eu reaja a esta ofensa? Como você quer que eu reaja à pessoa que roubou de mim? Como você quer que eu reaja? E não tentando de pensar se a coisa é bom ou não. Eu gosto de ser elogiado, mas este pode ser para meu mal, pode ficar com orgulho. Então eu preciso analisar como eu devo reagir. E ficando irado não é a maneira correta de reagir. Nós temos que entregar nossa vontade a Deus, nossos direitos, dizendo, Deus, eu permito você fazer comigo tudo que você quer. Quando a gente está irado com o nosso cônjuge, a gente não consegue fazer o certo para com outra pessoa. Medo, o terceiro,
inimigo principal. É falta realmente de confiança em Deus. É pecado. A gente pensa, mas todo mundo tem medo. Não, eu não estou falando sobre um susto de repente, mas eu estou falando sobre um medo prolongado em que a gente fica chorando, tremendo, preocupado por minutos, horas, às vezes dias. É pecado. Filipenses 4, 6 a 7 diz: não estejais inquietos por causa alguma. Realmente só citando parte de versículo 6. Mateus 6, 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, etc. A Bíblia está dizendo: não sejais inquietos e também não vos inquieteis. Coisas pequenas. Não medo, não temor, mas não fica ansiosa. Porque quando a gente fica ansiosa, a gente é pecando. Ele está dizendo, não faz isso. É falta de fé. Quando a gente tem medo. Jesus falou com seus discípulos várias vezes, poucos de fé. Em Mateus 8, 26, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 14, 31, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 16, 8, homens de pouca fé, sobre o que não tendes trazido pão. É pecado por causa de falta de fé em Deus, confiança nele. Então nós devemos entender que a solução do medo é confiança em Deus. Sabendo que Ele nos ama, Ele quer nosso bem. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Confiança nele. Deus está no controle. Ele pode ter impedido essa coisa acontecer. Ele podia ter impedido a pessoa de reagir contra nós assim. Ele podia impedido que este evento aconteceu. Mas ele permitiu. E ele quer usar esta coisa para nosso bem. Às vezes a gente não entende, não compreende. Mas nós temos de aprender tudo isso. Nós temos de aprender a confiar nele. Nós temos também de entender que ele tem o nosso bem em vista. Correndo aqui. O quarto inimigo principal, o quarto pecado aceitável, é valor pessoal baixo. É falta de aceitação. É falta de aceitar a nossa aparência. É falta de aceitar as nossas habilidades ou falta de habilidades. A falta de aceitar os nossos pais, o nosso passado, coisa que aconteceu no passado, o nosso ambiente onde nós fomos criados, onde nós estamos no momento, seja em casa, no serviço, etc. E nosso status na vida, a falta de aceitar isso. Então, este cria muitos conflitos com outra pessoa. O valor pessoal é adquirido quando a gente aceita os valores do mundo acerca dessas coisas. O que o mundo fala, a gente aceita esses por comparação, talvez conversas com outras pessoas na família, talvez conversas com nossos professores
talvez conversas com amigos, talvez filmes e coisas na televisão, coisas que a gente leia, a gente adquirir as convicções ou os valores do mundo sem perceber. E quando a gente não compara-se com outra pessoa, a gente fica bravo. A gente não gosta da nossa aparência. E a gente precisa pensar que a gente precisa ter uma certa aparência para manter intimidade. A gente pensa que a gente precisa ter isso para conseguir felicidade no lar. Eu não tenho status, eu não tenho dinheiro, eu não aceito a minha situação. Então a gente argumenta sobre finanças, etc, etc. Então nós temos de decidir quais são os valores de Deus e colocar eles na ação. Em 2 Coríntios 10, 12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvem a si mesmos, mas estais que em si medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. O valor pessoal, nós temos de ganhar a vitória aqui. E alguns, em conclusão, deixe-me dar alguns discernimentos acerca deste. Nós temos de entender, é essencial, que a gente desejamos aceitar os valores de Deus e o agradar. Não insistir nos nossos direitos, como a gente já falou, mas desejar agradar Deus acima de tudo. Nós temos de entender que nós fomos feitos segundo o plano de Deus. Deus tem um plano único para nossas vidas. Cada pessoa é diferente. E Deus é o mestre de usar todas as situações para sua honra e glória e para dar alegria e felicidade e paz para cada pessoa, independente das circunstâncias em que ele se encontra. Então nós temos de aceitar a vontade de Deus, de desejar agradar Ele, de entender que Ele tem um plano para nós, um plano que é perfeito. Nós temos de entender que Deus tem um ideal interno para nós. Eu não tenho tempo para entrar em todos esses versículos, mas Deus tem um ideal interno. E o que é mais importante é nosso coração. Não nosso cabelo, não nosso nariz, não a nossa riqueza, não status no mundo, não nossa capacidade ou falta de capacidade. Mas o que é mais importante é que a gente desenvolve o coração, o caráter que Deus deseja para nós. Nossa alegria depende não da beleza exterior, mas no ideal interior. Então, nós temos de confessar nosso pecado a Deus e aceitar Ele. Nós devemos buscar de agradar Ele. E assim, nós podemos começar a ganhar a vitória em nossas vidas. Eu sei que essa foi muita matéria, eu não dei tudo, mas eu espero que Deus vai abençoar vocês neste. Vamos buscar para vencer os pecados aceitáveis em nossas vidas.
Busque, se é necessário, aconselhamento bíblico para que a gente possa aprender mais como adquirir a vitória. Vamos orar. Nosso Deus, é um tópico vasto, muito profundo. E ajuda-nos de dar um desejo, um início, para nós de desejar mudar a si mesmo, de mudar nossa vida, independente da vida da outra pessoa. Ajuda-nos de ver a necessidade de ganhar a vitória sobre esses pecados aceitáveis. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.